A carreira dele se mistura com a história do setor de energia no Brasil. Depois de passar pela CESP, pela CPFL, pela presidência da Eletrobras e Vibra Energia, ele assume agora um novo desafio. Vamos falar com Wilson Ferreira, novo CEO da Matrix Energia. Bem-vindo, Wilson. Bem-vindo ao nosso programa aqui na Band News. Primeiro, o que é Matrix? Eu só conheço o filme. Tal como o filme, é uma revolução. O Brasil está passando agora por um momento de liberação dos consumidores para operar no mercado livre. A Matrix é uma companhia criada há 10 anos, que hoje é a maior empresa independente de comercialização de energia para grandes consumidores no mercado livre. Energia livre, né? Energia no mercado livre. A energia elétrica que a gente vende tem dois mercados hoje. Um de distribuição, que é regulado, que são as distribuidoras, que nem a Enel aqui em São Paulo, Light no Rio, etc. E tem o mercado que a gente chama de livre, onde o consumidor escolhe o seu fornecedor de energia. Isso quer dizer que eu já posso escolher o meu distribuidor, é isso? Não, hoje o Brasil tem 88 milhões de consumidores. 150 mil são grandes consumidores que são atendidos, inclusive, em alta tensão. Esses todos estão liberados, os 150 mil, para comprarem energia desses comercializadores ou mesmo geradores, né? E os demais 88 milhões ainda dependem de uma regulamentação para eles serem liberados. O importante é que esses 150 mil, para a gente ter uma ideia de tamanho, representam praticamente 50% das vendas de energia no mercado brasileiro. Bom, pelo que eu entendi, esses 150 mil já estão liberados para escolher com quem trabalhar, né? Isso mesmo. E o consumidor comum, quando é que vai chegar nisso? Então, falta uma regulamentação, existe uma discussão já no Congresso sobre isso. É uma das prioridades do governo para você criar um cronograma de liberação desses 88 milhões. Provavelmente começando a partir de 25 ou 26, começando pelas menores indústrias, que são atendidas de baixa tensão, comércios, e depois as residências. Isso é uma tendência mundial, não é diferente aqui. Como é que funciona nos Estados Unidos, por exemplo? Então, nos Estados Unidos, como existem vários estados e tem regulamentações... Cada um tem uma regulação. Mas assim, se eu for pegar pela Europa, a Alemanha, por exemplo, é um bom exemplo, você tem... Os consumidores todos já podem escolher o seu supridor, mas é um processo que é relativamente longo para haver alguma disciplina, porque no começo, Sônia, as distribuidoras eram obrigadas a comprovar um volume de energia que fosse adequado para atender os consumidores. Então, isso era para garantir que você tivesse, de fato, energia e evitasse, por exemplo, problemas de racionamento ou subcontratação, problemas que podem causar problema para o consumidor. Então, nós já passamos disso. Hoje, o mercado, inclusive, já fruto dessa liberação, ele já é sobre-ofertante, né? Você sempre me perguntou, olha, vai faltar energia? E eu te digo que não, porque o Brasil tem hoje algo como 8 ou 10% a mais de energia do que a gente vende. Do que a gente vende. Mas havia termo, né? Termoelétrica. A termoelétrica ela tem uma função diferenciada. Na verdade, a gente tem um sistema que é de base principal hidrelétrica, algo como 60%. E nós tivemos aqui, ao longo dos últimos anos, a entrada das solares e eólicas. Então, agora, você concorda que cada uma delas tem particularidade. Eu preciso de chuva para hidrelétrica, eu preciso de vento para eólica, eu preciso de sol para solar, para dar esse exemplo. Isso aqui representa mais ou menos 80% do volume de energia que a gente tem de capacidade instalada. Então, evidentemente, quando você não pode contar com os 80%, porque você não controla nem água, nem chuva, nem sol e nem vento. Então, por conta disso, você tem que ter, para o sistema ser bastante confiável, você precisa ter termoelétricas para, se um evento de menos chuva numa região, você ter a complementação térmica. Wilson, as termoelétricas brasileiras são a carvão? Como é que elas funcionam? Então, Gás? A maior parte das termoelétricas brasileiras foram constituídas depois do racionamento. Elas estão, inclusive, com concessões de 20 anos, estão vencendo agora. Nós temos, basicamente, a carvão, principalmente no sul, mas a maior parte das nossas termoelétricas são a óleo combustível, óleo diesel e gás natural. A tendência agora é que todas essas termoelétricas, principalmente as óleo combustível e óleo diesel, que foram constituídas pós-racionamento, sejam agora substituídas por gás natural.
E o biocombustível? O biocombustível é uma tendência mais futura. Não? Eu acho que, assim, nós temos para usos específicos termoelétricas de menor capacidade, especialmente em regiões isoladas. Isso, nós temos isso, principalmente no norte do Brasil. Mas não é uma tendência para uma grande termoelétrica. As grandes termoelétricas vão certamente, até por conta dos temas de sustentabilidade, o gás natural é o combustível da transição energética. Ele é aquele capaz de fazer a termoelétrica mais eficiente, sob o ponto de vista da quantidade de energia que você injeta. E qual o índice de poluição do gás natural? Ele é, veja, comparado com carvão e com óleo combustível, é menos da metade, com certeza. Menos da metade, Menos né? da metade. O nosso telespectador deve estar pensando aqui comigo. Por que o Brasil apanha tanto por ser um país poluente? Sendo que nos Estados Unidos 50% da energia funciona a carvão. Na China, pior ainda. Por que a gente apanha tanto? Das termoelétricas, quanto por cento é a carvão, por exemplo? O Brasil não apanha por conta da energia elétrica. Aqui é bem importante colocar para você o seguinte: o Brasil, apesar de ter 20% da sua capacidade instalada em geração termoelétrica, na geração própria, e como elas entram só em complementos, em momentos especiais, se você for olhar pela energia gerada, 90% da nossa energia no ano passado, por exemplo, é renovável e não poluente. O Brasil não apanha por conta disso, pelo contrário. O Brasil apanha porque, quando você olha as emissões líquidas que nós temos, no caso brasileiro, praticamente metade das nossas emissões são de desmatamento. De queima ilegal. Ilegal? Ilegal. Então, esse é o nosso desafio. Nós somos um exemplo, sob o ponto de vista de matriz energética, no que diz respeito à produção de eletricidade, que costuma ser o primeiro ou o segundo maior agressor no mundo inteiro. Para gerar eletricidade, os países precisam de carvão, precisam de gás ou de óleo combustível, e isso emite bastante. Como todo o mundo está se eletrificando, você tem uma emissão muito grande disso. A segunda coisa é nos transportes. Costuma ser, junto com geração de eletricidade, o segundo maior poluidor. Na casa de 30% no mundo. Né? No Brasil, por exemplo, a eletricidade é 6%. Então, nós não temos nada a ver com isso. Na área de transporte, nós também somos um exemplo para o mundo. Só é lembrar que 90% da nossa frota é flex. A gente tem o etanol aqui desde o final da década de 70, começo de 80. Então, é uma coisa que a nossa gasolina já tem praticamente 30% da composto com etanol. E no diesel, nós ainda temos uma composição com biodiesel. Então, quando você olha por quilômetro rodado o nível de emissão, o Brasil é menor também que o mundo. Mas nós temos a desvantagem de ter uma floresta grande e agora eu acho que ter desmatamento ilegal, ter queima, ter incêndio, etc. Isso tudo é responsável por praticamente metade das emissões brasileiras. Se a gente fizer, e eu acho que a gente está comprometido, acabou de sair o negócio de compensação de carbono, etc., eu acho que o próprio governo tem hoje uma clareza grande da importância de a gente realmente gerenciar essas queimadas, etc. Eu tenho convicção de que nós seremos aqui, em termos de país, o país provavelmente com a menor emissão por unidade de PIB produzido, porque nós temos essa vantagem no transporte, que praticamente ninguém tem, na energia elétrica, que ninguém tem, e no que diz respeito ao desmatamento, é a nossa lição de casa. Eu diria assim, sob o ponto de vista de meio ambiente, de clima, é a nossa maior prioridade. Eu acompanho esse país tanto quanto você há muitos e muitos anos. Qual é a chance da gente perder essa oportunidade de liderar o mundo nessa questão de transição energética? Olha, eu acho que a gente está no caminho. Eu estou muito otimista com relação a isso, por algumas razões. Primeiro, você está otimista que a gente vai perder ou que nós não vamos perder? Nós não vamos perder. Nós não vamos perder. Eu acho que, talvez, se a gente for olhar na agenda desse século, certamente o tema da transição energética é o mais importante. Ou seja, nós temos que reduzir, de fato, as emissões de gás de efeito estufa, basicamente carbono, principalmente, e para fazer isso aqui, nós temos que fazer essa dita transição energética. Nós temos que evoluir. Para dar um exemplo que as pessoas conhecem, sair do carro diesel para o carro elétrico, por exemplo,
você tem um conjunto de atividades industriais que consomem combustível, carvão, óleo diesel, etc. Temos que evoluir isso aqui numa transição para gás natural e depois, por exemplo, para hidrogênio. Então, existem já uma série de soluções. Para essas soluções precisam ser viáveis economicamente. Para que elas sejam viáveis economicamente e possam ser verdes, então, para dar um exemplo, hidrogênio. Né? Hidrogênio é a solução para uma boa parte dos processos químicos, siderúrgicos, e ele precisa ser viabilizado ou gerado de forma verde. Verde, ele precisa ter uma energia tipo hidrelétrica, tipo solar e eólica combinada para que ele seja produzido com energia verde, portanto não polua, e ele substitua algum combustível dessas unidades industriais. Então, nós temos uma vantagem enorme nisso. O Brasil tem hoje, tá certo? Nós somos um dos países abençoados por conta da hidrelétrica, o nosso nível de insolação é extraordinário e a nossa eólica é das melhores do mundo também. Então, veja, nós vamos ser capazes de produzir hidrogênio, por exemplo, com a energia verde mais barata do mundo, pela quantidade que nós temos aqui. É sempre bom lembrar que, por exemplo, no caso específico do solar, as placas solares evoluíram bastante nos últimos anos, mas há muito que evoluir ainda. Então, o preço dessa energia tende a ficar cada vez mais baixo. E sendo mais baixo, sendo ela entre aspas, o combustível para gerar hidrogênio no futuro, certamente o hidrogênio vai poder ser produzido aqui num nível de preço muito mais barato do que em qualquer lugar do mundo. Nesse ano de 2025, né, o que você espera a mais? A gente vai ter a COP30. Eu acho que a gente mas nosso o demo. Brasil está se preparando para a COP30? Está se preparando, claro. Está se preparando e bem. Eu acho que... Veja, as pessoas falam assim, nós não vamos fazer uma COP como numa cidade metropolitana. Tá certo? Nós estamos fazendo a COP na Amazônia. Não, mas Isso as pessoas falam, não, a gente tem menos condição. Você vai ter uma logística de acomodação com navios, etc., que vai suprir aquilo que uma cidade pequena, ou não tão grande quanto as grandes cidades que a gente tem no Brasil, possa fazer. Eu sei que o governador, toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, está todo mundo focado nisso. Agora, isso vai ser um showroom importante para o Brasil no tema de ter o suporte necessário e financeiro da comunidade internacional para que a gente, de fato, proteja a Amazônia. Então, eu acho que... essas propostas estão andando na velocidade? Eu tenho visto a própria muita reclamação aprovação que isso está lerdo. Recentemente já existe, enfim, avaliação, eu não sei se você concorda, de que a iniciativa privada vai ser muito importante nesse processo, porque os governos realmente, o Acordo de Paris, cadê os 100 bilhões? Então, veja, um dos temas é o do financiamento, que foi discutido agora recentemente, que vai ser aperfeiçoado aqui. Estar aqui, no meio da Amazônia, ajuda muito as pessoas terem essa consciência da necessidade da contribuição de todos. Eu acho que essa é a primeira coisa. É óbvio que, veja, eu lhe falei assim, o grande maior emissor são as indústrias, no mundo inteiro. Não é aqui por conta das nossas vantagens competitivas, mas é no mundo. Então, as indústrias precisam, sim, e toda a coisa ligada, por exemplo, ao tema de carbono da lei brasileira, fala nisso, de você ter a obrigação de inventários de emissões e de você ter a gestão das emissões, a redução das emissões. Você já houve muita empresa grande, eu trabalhei, nas últimas duas que trabalhei, Eletrobras e Vibra, com compromissos de net zero, que é da redução total das suas emissões, do equilíbrio das suas emissões vis-à-vis o que você salva. Então, esta vantagem, essa consciência, já existe em uma boa parte das grandes empresas. A gente precisa pegar todos, mas precisa chegar no cidadão. Né? Eu sempre falo assim, água. Água é um bem muito importante para nós. A gente precisa usar com racionalidade. Às vezes a gente desperdiça, o Brasil desperdiça 40% da água nos sistemas de... 40%. Quando o mundo faz isso com 10%. Então, o novo marco legal do saneamento, ele trabalha não só para universalizar, melhorar a qualidade da água, mas também obrigando as empresas, ou estabelecendo uma rota das empresas de redução das perdas. Então, essas ações, Sônia, você não faz imediatamente, você leva um tempo para fazer. Mas o que é mais importante é a consciência do cidadão, do empresário, da academia, dos governos. Não é uma coisa para um ente sozinho,
é uma coisa para a convergência de todos os entes em prol da maior causa que nós temos aqui nesse século. Wilson, a sua paixão pelo setor eu conheço, né? Isso tudo que você acumulou de aprendizado nesses anos todos, como é que você vai aplicar na Matrix? Então, eu acho que eu adoro essa pergunta pelo seguinte. Eu tenho uma característica pessoal que é da curiosidade. E nós estamos vivendo um momento de transição mesmo. Não é só a questão do clima energético, mas é a questão, por exemplo, do... Eu vou citar dois exemplos aqui, mas o exemplo, por exemplo, do Nubank, quer dizer, esse banco digital, é o exemplo que eu estou vivendo lá na Matrix. Nós vamos agora para distribuição digital. Quer dizer, a Matrix tem um braço dela, para além da comercialização de energia no mercado livre para grandes consumidores, o pequeno consumidor hoje já pode também ir parcialmente para o mercado livre. Ele pode ter uma assinatura com uma empresa que a gente chama de geração distribuída. Até R$20.000, como é que é? Não tem limite. Não tem limite. Qualquer um pode. E a gente criou uma empresa digital para fazer essa venda. Você pode fazer pelo site, você pode fazer através da nossa rede de vendedores. A gente está hoje colocando 6 mil novos clientes nesse mercado digital por mês. Tá. Então eles têm uma assinatura, por exemplo, compartilham um pedaço de um parque solar que nós estamos fazendo. Nós já temos hoje 600 megawatts, praticamente 200 parques aqui no Brasil, para que a gente possa compartilhar um benefício, seja da energia renovável, que é tão importante para nós, e do outro lado, ela ser mais barata. Então tem uma vantagem econômica e tem uma vantagem ambiental. Essa transformação, né, do que eu chamo da distribuidora digital, do Nubank e do setor elétrico, de alguma maneira, é essa tendência que eu te falei que começa agora. Esse é um lado que me encanta, essa mudança de um setor que é mais do que centenário. Ela tem essa coisa digital, essa coisa mais moderna, essa coisa mais empática, essa coisa mais negociada com a figura do cliente. Tem uma segunda coisa que eu não falei, mas que é bom colocar aqui, que é um segundo braço da Matrix, que é a questão, por exemplo, das baterias. Eu falei no começo assim, pessoal, nós não temos risco de racionamento de energia. Mais uma vez, essa pergunta aos longos dos meus 45 anos eu respondi muitas vezes no começo do ano. Mas nós temos a necessidade, porque a curva de carga nossa, dadas essas fontes, ela mudou muito. A gente tem hoje ponta de carga às 3 horas da tarde por causa do calor e o ar-condicionado, e temos às 19 horas. Isso para o operador nacional do sistema, para você administrar, você sabe, a solar entra de manhã e vai até de tarde. A eólica fica de madrugada. Você tem que administrar, ao longo desse período de subida de carga, descida de carga, a entrada das hidrelétricas, termoelétricas, etc. Esse esforço precisa, em alguns momentos, principalmente, por exemplo, às 7 da noite, quando sai toda a solar. É o segredo da Matrix? A combinação? Por causa da bateria. Porque o mundo percebeu, e até por conta da questão de sustentabilidade, que a bateria, você pode carregá-la fora do horário de ponta e utilizá-la no horário de ponta. Então, você tira um pedaço da ponta, porque ela vai estar alimentada e ela supre a sua necessidade. Então, bateria é um novo equipamento, é uma nova fonte de energia sustentável que é colocada no sistema. A Matrix tem o privilégio aqui de ser o representante exclusivo da Huawei para a América do Sul. O que é a Huawei? Huawei hoje é um dos maiores produtores de bateria do mundo, mas vocês conhecem mais a Huawei por conta do 5G, é a maior 5G, né? fornecedora de telecomunicações de 5G, dentre outras coisas. Então, é uma empresa tecnológica. As baterias que nós temos são as melhores do mundo, são as mais sofisticadas. Nós fizemos esses eventos, fizemos em menos de 9 meses um trabalho e vendemos baterias que estão permitindo aos consumidores gerenciar a ponta. Portanto, você sabe que a ponta no Brasil tem 2 tarifas. Você tem uma tarifa de ponta que é mais cara e uma fora de ponta que é mais barata. Então, os consumidores conseguem, ao colocar baterias, reduzir o seu custo de energia na ponta, porque colocam as baterias descarregando na ponta e carregam ela fora da ponta. Então, você tem uma melhor gestão do seu custo com energia e uma contribuição importante. É com isso que você pretende baratear o preço da oferta, a oferta de preço. E essa que é uma coisa interessante da Matrix, que a gente vai atrás das dores do cliente. Então, ao entender as dores, nós fomos atrás da bateria.
Ao entender a bateria, fomos atrás do melhor fornecedor de bateria e fizemos uma parceria importante. É o segundo braço da Matrix. Um terceiro que é importante colocar, que a gente está nessa semana tratando, é o tema do gás natural. Antigamente você só trazia gás natural aqui via Petrobras. Nós fomos a primeira empresa que conseguiu fazer contratos de comercialização de energia. Nós fizemos o gás natural de Vaca Muerta, que é a maior reserva de gás natural que a gente tem na Argentina, aqui na América do Sul, é a maior reserva. Então nós trouxemos o gás de Vaca Muerta para a Bolívia e da Bolívia para São Paulo, usando os gasodutos, sem nenhuma interferência. Então, mas já o gasoduto não é da Petrobras? Não, o produto é de... Não, o gasoduto. Mas você paga, que nem na energia elétrica, você paga a rede para o detentor da rede. Então, se a rede de transmissão é da CPFL, você vai pagar para a CPFL. E isso é tudo tarifas reguladas pela agência. Tá. Todo mundo paga a mesma tarifa. Mas você tem uma vantagem em trazer volumes de gás, talvez de uma reserva, num preço melhor, e você poder colocar isso no mercado. Isso daqui, o novo marco legal do gás, que foi feito há 4 anos atrás, agora começa a produzir seus resultados. Nós fomos a primeira empresa a poder fazer essa comercialização já no regime de trading, trazendo da Argentina e colocando aqui em São Paulo. É o terceiro braço. Então, fechando o meu ponto da Matrix, 3 coisas muito novas para mim. Então, elas, assim, me estimulam muito. É uma coisa bacana, assim. E a outra coisa, assim, um processo de crescimento importante. E eu tenho a experiência que eu acumulei ao longo da vida com essas empresas grandes, especialmente no tema de governança, que é tão relevante hoje para você gerar atração de capitais para a companhia, para que possa viabilizar esse crescimento. Organizar a governança é um pouco eu diria assim, da minha agenda futuro. De alguma maneira, aprender com os jovens e compartilhar com eles um pouco de experiência para que a gente possa crescer de forma sustentável. O consumo de energia elétrica vai crescer muito, está crescendo muito. É mesmo. A produção vai crescer na mesma proporção que a demanda? Eu não tenho dúvida, veja, talvez a prova seja esses últimos 5 anos. Nós não tínhamos uma situação confortável, mas você vai ver que teve pouquíssimos leilões de geração nova, mas a gente teve um acréscimo de oferta enorme. Como? Por quê? Porque você está colocando o solar no seu telhado, porque é mais barato, porque as indústrias também estão olhando, tem uma necessidade de colocar energia renovável para que elas se acreditem disso que é hoje um produto reconhecido internacionalmente, que é verde. Então, elas instalam ou participam diretamente na formação ou de um parque solar, de um parque eólico, ou de uma pequena central hidrelétrica. Então, as indústrias estão vendo isso hoje como um diferencial competitivo. O meu produto tem menos emissão de carbono, o meu produto é mais verde, e isso começa a ter a preferência dos consumidores. Então, as indústrias também foram para esse caminho e construíram muito, coisa que não acontecia lá atrás. Mas a velocidade... Velocidade. Bom, nós estamos aqui, Sônia, quando você olha a curva de crescimento, por exemplo, da solar, ela não encontra paralelo em nenhuma outra fonte e muito menos no que diz respeito ao consumo. Então, nós estamos aumentando, teoricamente, a sobra, porque é uma oportunidade, seja pela consciência das pessoas, seja pela vantagem econômica, seja dos dois. Eu não tenho dúvida. Isso é só no Brasil ou no mundo? Isso no mundo inteiro está acontecendo porque o preço dessa energia, especialmente da placa solar, dos componentes e da eficiência, está caindo muito. Então, só para você ter uma ideia. Então, não tem perigo de faltar energia para essa demanda que cresce. Quando você libera carro o mercado... elétrico, quanto que vai... Então, o carro elétrico é um bom exemplo. Eu não tenho dúvida que a eletromobilidade é uma tendência global. Eu acho que a gente está falando assim, em 10 anos, uma boa parte, talvez a maior parte dos carros vendidos novos serão elétricos. Você terá uma infraestrutura, que é na sua casa. Eu tenho um em casa. E instalação relativamente simples. Você carrega o automóvel em casa. Em casa. Tá certo? Então, esse tipo de ação, as concessionárias estão fazendo, zero problema. Mas não aumenta muito o consumo? Eu não sei, eu não tenho noção. Não aumenta muito, né? Os carros têm, em média, um uso de menos de 40 quilômetros por dia, né? E isso gera se a gente fosse eletrificar a nossa frota inteira, e ainda existe controle, mas nós estamos falando assim, de um crescimento da nossa demanda por energia na casa de 10
a 15%, não mais do que isso. Então, se você fosse olhar a sobra que a gente tem de energia hoje, ela seria suficiente para compensar isso. Então, esse medo não precisa ter. Eu não tenho nenhum receio disso. Eu acho, inclusive, o fato de se liberar o mercado para ser livre faz com que cada consumidor procure a sua fonte, o seu fornecedor e a garantia de entrega. É por isso que a Matrix, inclusive, tem tido uma percepção muito positiva, porque ela comprou energia no longo prazo. Então, ela consegue comprovar a origem renovável, o fato de ela ter um portfólio longo e, obviamente, competitivo, que está atendendo ao interesse dos consumidores. Obrigada pela conversa. Sempre bom estar contigo. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é escasso. Imagina. O programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui na Band News TV. Não percam!